ver se chegou aí. Acho só o Gabriel que tá faltando agora, tá bom? A aula tá gravando a partir de agora e nosso assunto, diversidade cultural e econômica do continente europeu. Vou tentar passar ele um pouquinho rápido para ver se dá tempo a gente dar conta dele hoje, tá bom? É um assunto, é um conteúdo extra, é algo para somar aí a lista de conhecimentos de vocês, tá certo? Então não vai estar lá no livro de vocês, tá bom? Mas interessante é isso, não vai estar lá no livro, mas não se preocupa quando for mais tarde ou no máximo amanhã, que a gente eu tô com um volume de aula muito grande para postar, na verdade, devido a essas quedinhas de internet, eu vou mandar esses slides para vocês, certo? Vai ser muito bom vocês terem esse slide aí guardado na coleção de materiais de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, vê só. Primeiro, né? Questão geográfica, né? Aí a porção da Europa, eu costumo dizer que a Europa, na verdade, era para ser um país, né? Por isso porque a gente mora no Brasil, né? Então, um país imenso desse, quando a gente vê um país que é um pouquinho menor que o nosso, a gente, aliás, um continente que é praticamente o tamanho do nosso país, a gente acha que todo país era para ser grande como o nosso, né? Então, aqui está a divisão, né, da Europa com base em fatores geográficos, tá bom? Então, Europa do Sul ou Mediterrânea, marcada aqui em amarelo, que é aquela parte que vem a ser banhada pelo Mar Mediterrâneo. A Europa Ocidental ou Europa Central, tá aqui marcada em verde, ó. Europa Central ou Europa Ocidental, né? Quando vocês veem, ó, tal país está na Europa Ocidental, vocês já sabem qual é o bloco que ele faz parte. A Europa Oriental ou Europa do Leste, que é essa parte aqui, ela era formada, é o que formava principalmente, entre outras coisas, a antiga União Soviética. Alguns desses países aqui eles formavam a antiga União Soviética. Mesmo regrinha de sempre, viu, gente? Se tiver alguma dúvida, só é perguntar, tá bom? E nós temos aqui a Europa Nórdica, tá bom? Tá. Então, gente, e nós temos aqui a Europa do Norte ou a Europa Nórdica, né? Que são aqueles países que fazem parte ali, né? Traduzindo, do reino de Asgard, vamos assim brincar, né? Aqueles países ali que conhecidos ali, né? Bem da mitologia norueguesa, principalmente, né? Traduzindo, em outras palavras, é a terra do bacalhau, tá bom? A maior parte do bacalhau ele vem dessa região, bacalhau e outros peixes aí que fazem parte da nossa alimentação, tá bom? A gente pode seguir, sinalizar aí qualquer dúvida, tá certo? Ó, ela reúne em torno, né? Ela reúne um total de 50 países, sendo que dois desses países fazem parte de dois continentes, né? A Turquia e a Rússia, não uma parte da Turquia, um pedaço pequeno da Turquia faz parte da Ásia e a Rússia, uma grande parte dela vai fazer parte da Ásia. A população ela é de mais ou menos 650 milhões de habitantes. Observe que no Brasil a gente tem em torno de 200 milhões, então menos de 4 vezes maior que o Brasil, né? Então, para ser um continente inteiro, então nós ocuparíamos em termos relativos 25% da Europa. Só o Brasil dá 25% do continente europeu em termos populacionais, né, logicamente. A gente já discutiu muito essa questão aí. Essa diversidade se reflete em questões culturais e econômicas, não é isso? E também ela vai ser fruto da diversidade de povos que habitam o continente, né? Nós vamos lembrar que, por exemplo, na época do Império Romano, vocês viram isso lá no finalzinho do sexto ano, o Império Romano se fragmentou em diversos reinos bárbaros. E esses reinos foram dando lugar, né? Foram formando a partir desses reinos os países da Europa moderna, né? O reino dos francos, que forma a França, o reino dos germanos, forma a Alemanha, os anglo-saxões, que vão formar a Inglaterra, assim por diante. E essa multiplicidade, né, faz com que a Europa ela tenha uma das economias tanto mais complexas quanto mais diversificadas do mundo. Então, a Europa, em cada país da Europa, a gente tem uma dinâmica econômica diferente, tá bom? Eles seguem uma dinâmica econômica totalmente diferente. Continuando aqui, ó, com relação à diversidade étnica, né, a diversidade racial na Europa, então, ela é feita, né, a partir do cruzamento de povos. Os povos nórdicos, né, tudo mais, os latinos,
Então, nós vamos tendo, por exemplo, os latinos, os germânicos e os eslavos, né? Os latinos que vão ser povos ali da região da Itália, principalmente, que vai dar origem, né, ao latim, que vai dar origem em seguida à língua portuguesa, a qual nós falamos. Os povos germânicos, mais do centro, e os povos eslavos, que é ali da região da Rússia, tá certo? Então, a diversidade aí, ó, tá bom? A diversidade aí para nós compreendermos um pouquinho. Essa diversidade, inclusive, vai refletir aqui no Brasil, né? Como nós fomos colonizados aí por diversos povos e tivemos também a presença de imigrantes de diversas etnias, fica refletido também aqui na nossa formação, tá certo? Na nossa formação étnica também, ok? Seguindo aqui. Então, os povos latinos, né, vão dar origem a vários povos, entre eles os portugueses, os espanhóis, os italianos e os franceses, né, e também os romenos. Os povos germânicos vão dar origem aos alemães, austríacos, holandeses, escandinavos e britânicos. Aí está aqui mais ou menos a resposta para uma pergunta de Luiz Felipe na aula sobre nazismo. Como era que Hitler, sendo austríaco, de certa forma, ele era aceito pelo povo alemão? É porque tanto austríacos quanto alemães, eles descendem dos germânicos. Certo, Luiz Felipe? Devido a essa questão aí, ok? Então, como a ideia do pan-germanismo, né? Ou seja, unir todos os povos de origem de etnia germânica, né, em um único lugar. Então, mais ou menos por aí. E os povos eslavos, né, vão dar origem aos países da Europa Oriental, né, os russos e os demais países que faziam ali parte da antiga União Soviética, tá certo? Vamos seguir então. Enquanto vocês não pontuar a dúvida, eu vou seguindo, tá bom? Aí vão lá os problemas populacionais que nós já vimos, né? Então, nós vamos ter nos movimentos nacionalistas, que eles vão ser movimentos que vão lutar por autonomia política ou independência de algum território. Isso tem acontecido recentemente lá se não me falha a memória, na Espanha, né? Que há uma dissidência ali que quer se tornar independente, né? E também nós vamos ter os problemas xenófobos, né? Que são os movimentos de repúdio à entrada de estrangeiros na Europa. Entre os movimentos xenófobos, nós podemos destacar, né, lá no meio do século XX, o nazismo, o fascismo, esses movimentos aí. Hoje, esses movimentos se intensificam por quê? Porque aquela ideia, né, que antes era da América para os americanos, também a Europa para os europeus. Então, eles não querem, na verdade, eles não admitem, não são muito fãs de imigrantes. Nós já vimos isso, vocês já assistiram vídeo, vocês já assistiram a reportagem, aula, tudo sobre isso aí, né? Então, não vou me aprofundar muito nessa questão dos movimentos xenófobos, a não ser que alguém faça alguma pergunta, a não ser que alguém tenha alguma dúvida, eu não vou estar me aprofundando nisso aí não, tá certo? Pode seguir, pessoal. Vou pedir para que Patrick ligue a câmera, certo, Patrick? A câmera tem que estar ligada, certo? Então, vamos lá. Pronto. Ok, alguma pergunta, João Vitor? Tu que de vez em quando gosta de perguntar umas coisas? Não, eu fiz a leitura labial que ele disse que não, né? Vamos lá. Seguindo, ó. Com relação aos idiomas, né, então há uma diversidade imensa também. Se nós formos aqui tentar compreender cada idioma que é falado na Europa, a gente passa aqui o dia, né? Então é uma diversidade, né? 50 países, imagina, um bloco formado de 50 países. Então a diversidade idiomática é imensa, tá certo? Os idiomas europeus eles vão ser formados a partir de 3 grupos linguísticos, né? Então nós vamos ter as línguas românicas, tá certo? Que são derivadas do sudoeste da Europa. Português faz parte de línguas românicas, espanhol, italiano, francês, Romênia, Moldávia. As línguas germânicas da Europa Central, né? São troncos linguísticos bem parecidos. E as línguas eslavas, que são ali já da parte da Europa Oriental, né? Do sudeste da Europa, que são é a língua russa, em outras palavras, né? Aquele pessoal que fala muito, né? Que termina com ik, né?
Ibrahimovic, né, que é o nome de jogador, Stanley, não sei o que lá, Vic, João Vic, Davi, e assim vai por diante, né? O pessoal usa muito Vic no final das palavras, né? Com relação às religiões também, pessoal, há uma diversidade muito grande também na Europa. Então, embora a grande maioria seja de cristãos, esses cristãos eles vão se dividir em diversos grupos. Então, nós vamos ter os cristãos ortodoxos, que são frutos ali, só para entender, só para a gente relembrar, a gente se lembra que lá pelo século XI, né, a Igreja Romana ela passa por uma divisão. Então, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana de um lado e a Igreja Ortodoxa Grega do outro. E essa divisão ela vai refletir diretamente na diversidade religiosa da Europa, tá certo? Então, nós vamos ter aqui, principalmente nos países que formavam a antiga União Soviética, uma maioria ortodoxa, tá certo? Aqui marcado em laranja, aqui no mapa de vocês. Esse pessoal é daquela igreja, né, Igreja Católica Ortodoxa, mais de cultura grega, na verdade, né, o rito mais grego. Nós vamos ter, na Europa Ocidental, né, o catolicismo romano, tá certo? A Igreja Católica Romana, muito forte nessa região, inclusive, tanto é que a sede da Igreja Mundial, né, tá aqui, ó, na cidade de Roma. O Vaticano, inclusive, é estado independente, né, um país independente que fica encravado dentro da cidade de Roma. Vamos ter uma grande presença de protestantes, né, principalmente ali na região da Alemanha. Tá certo? Se a gente lembrar bem, a Alemanha é berço da Reforma Protestante, né? Foi lá que Martinho Lutero lançou as 95 teses. Então, há uma presença protestante muito forte ali na Alemanha e nos países nórdicos. E vamos ter uma minoria de muçulmanos, tá certo? Na Europa, uma minoria mesmo de muçulmanos na Europa. E vamos ter alguns centros religiosos bastante importantes, certo? Esse da Polônia eu não recordo bem, né? Mas nós temos aqui Assis e Roma na Itália, Lourdes na França e Fátima em Portugal. São centros religiosos muito importantes que recebem aí ano a ano uma quantidade de turistas imensa, tá certo? Aí, ó, essas religiões elas vão ter, né, uma grande influência, até porque eu já falei para vocês, né, a União Europeia, uma das reuniões que vai definir os rumos da União Europeia vai ser lá a reunião lá em Roma, né, devido àquela identidade religiosa, o grande respeito que há pelo catolicismo romano na Europa, mesmo entre os países que não são católicos, tá certo? E o islamismo ele vai tendo pouca concentração, né, mais lá ali na região mais próxima à região do Oriente Médio. E minorias imensas, né, de judeus, budistas e hindus, tá bom? Geralmente migrantes, né, aliás, imigrantes que vêm lá ali do Oriente para a Europa, tá certo? Em termos culturais, né, nós vamos ter aí na Holanda, isso que vocês estão vendo realmente essas plantinhas verdes aí, vocês sabem, né, do que se trata. Na Holanda, o uso, né, da maconha ele é totalmente liberado, tá certo? O camarada ele pode, sem problema algum, sem represália nenhuma, utilizar-se, né, da erva, tá certo? Em ambientes públicos. E assim, tá lá disponível, você passa na rua, tem essas plantinhas aí. Então, se o camarada quiser fazer uso, tá bom? Tem ela aí, é altamente liberada. Na Escócia, né? Imagina aí os primos aí, ó, no estilo, né? Já pensasse, no estilo aí escocês. Eu lembro que eu ia passando no shopping Caruaru, tava um camarada desse jeito, aí meu pai disse, não confio em homem que se veste assim não, velho. Né? Meu pai foi bem, né? Uma tradição da Escócia. As touradas, que na minha opinião, eu respeito as tradições mesmo, velho, mas aí eu sou bem chato nessa questão aí. A Oktoberfest, na Alemanha, certo? A festa da cerveja, tá bom? Vocês são de menores, não podem nem se animar, nem se anime, Davi, não podem, tá bom? Carnaval. Carnaval na Europa, sim, um dos carnavais mais tradicionais do mundo é o Carnaval da França, inclusive. O Carnaval da Itália também, ele é bem certo. E o Halloween que é mais generalizado, tá certo? É mais generalizado. Vamos lá. Sobre a culinária, a parte que Igor mais gosta,
Então, em Portugal, o pessoal usa muito, né, faz uso do bacalhau, né, como prato principal. Na Suíça e na Bélgica, o chocolate. Inclusive, gente, uma das maiores empresas de chocolate do mundo é suíça, e vocês conhecem, a Nestlé. Ela faz o melhor chocolate do mundo porque ela consegue comprar o melhor cacau do mundo. Aí eu pergunto, de onde é que a Suíça compra esse cacau? O melhor cacau do mundo. Pode ligar o microfone e responder, quem souber. Não vai escutar não, viu, Camilo? Tu tentou falar, não... Ninguém sabe não de onde é o melhor cacau do mundo. Vocês comem chocolate Nestlé e nem se ligam, né? O melhor cacau do mundo é do Brasil, velho. Então eles compram o cacau da gente aqui, faz o melhor chocolate do mundo e revendem pra gente. E a gente não, a gente tem o cacau e não sabe fazer, né? Da forma como eles fazem. A Alemanha, né, se destaca aí pelo, né, os famosos pães, né, a couve, a bebida, né, alemã que se tornou tradicional da Alemanha, né, a cerveja, né? Na Holanda, queijo, cervejas, tortas, inclusive a torta holandesa é uma torta muito valorizada aqui no Brasil. Oi, Guilherme, pode falar. Liga aí teu microfone. Espera aí. Pode falar, Guilherme, agora. Eu liguei teu microfone já. Não é porque as pessoas estavam falando que não dava pra falar. Eu ia chutar também que era o Brasil naquela hora, mas não tinha como, não tinha opção de falar. Foi? Era só pra falar isso. Não tinha como ligar o áudio. Era Ah, só isso. quer dizer que eu que tenho que ligar o áudio para vocês, né? Então, eu acho que deve ter sido algum comando que eu dei aqui. Então, quem quiser É, falar, toca naquele botãozinho levantar a mão que a gente dá um jeito, tá certo? Deixa eu ver aqui no chat. Ele desativou também, eu também não consegui ligar o microfone. Ah, gente, desculpa, eu acho que foi algum comando que eu dei aqui. Depois a gente vê, tá certo? Mas aí, quem quiser falar, toca naquele botãozinho levantar a mão que eu ligo o microfone da pessoa, tá bom? Na Itália, né? As massas. E vamos seguindo aqui aí algumas imagens, né? Algumas que vocês podem, outras que vocês não podem. Assim vai. Olha aí, Igor, tua cara. Torta holandesa, as massas italianas, né? Tá bom? Vamos seguindo. Diversidade econômica, né? Essa região aí vai ser uma região assim de grande absorção tecnológica, né? Até pelo espaço, né? A gente sabe que ali aquela área é muito movimentada há centenas de anos, né? Aquela região ali principalmente aquela área de integração entre a Europa e a Ásia, né? Rota comercial, inclusive, muito antiga, rotas comerciais muito antigas por ali. Berço da Revolução Industrial e tem aí um grande centro, né? Um elevado centro de desenvolvimento econômico. E a atividade industrial muito antiga, né? A gente sabe que a Revolução Industrial começou por ali. Então, foi o primeiro país a entrar para a Revolução, né? A primeira região, aliás, o primeiro país foi a Inglaterra, foi se espalhando pela Europa e, em seguida, o mundo todo acabou, né, aderindo à Revolução Industrial. E algumas regiões aí, né? Então a região do Reino Unido, onde se destaca a indústria petrolífera, automobilística, naval e tecnológica. Lembrando, né, gente, que o Reino Unido, né, em destaque para a Inglaterra, foi onde iniciou a industrialização, né? A Revolução Industrial vai começar por ali, não é isso? A região do Vale do Rio Rui e Reno, né, ali Alemanha, Bélgica e França, onde você destaca grandes empresas, né, entre elas a Volkswagen, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, a Bayer, a Bosch, né? A Volkswagen, né, inclusive tem um detalhe, uma curiosidade bem interessante. A Volkswagen, empresa alemã, ela foi uma das empresas que, vamos dizer, mais encheu os bolsos e mais ajudou ali durante a Segunda Guerra. Então, entenda-se, ela era uma das patrocinadoras do nazismo. Dizem até, né, contam até uma história que Hitler precisava de um carro para atravessar o deserto todinho sem precisar de uma gota d'água. Aí eles foram inventar o Fusca, né? O Fusca ele não tem radiador, tem esse, não sei se você sabe esse detalhe, né? Ele não, se não colocar água no Fusca, né, não tem radiador, tá certo? E na cidade de Lyon, né, na França, importante setor têxtil, né? A França que durante muito tempo, né, aliás, até hoje, né, é quem dita a moda no mundo, né? A moda, né, o estilismo mundial é ditado ali pelos franceses, né? Então, por conta de uma tradição muito forte aí no setor têxtil, tá bom?
Seguindo aqui, então na Itália, né, também um forte centro industrial, automobilístico inclusive, né, ali com a presença da Fiat. Na Holanda, empresas como a Royal Shell, né, que é de petróleo, a Unilever, que fabrica muitos produtos tanto de tanto alimentícios quanto produtos de higiene, e a Philips, que é muito conhecida aí no meio de produtos eletrônicos, né, marca de TV, aparelhos eletrônicos e tudo mais. Fez agora uma parceria com a Valita, né, então é Philips Valita, que se chama a empresa. A Suécia, né, a fábrica da Volvo, da Scania, né, produtos metálicos. A Suíça, setor relojoeiro, né, um relógio suíço, né, que só Davi aqui no grupo aqui com certeza deve ter um. Eu acho que a única pessoa daqui que tem condição de ter um relógio suíço, né, devido aos investimentos aí. Chocolates, pelo menos aí a gente pode, né, comprar uma caixinha da Nestlé. E laticínios, né, os queijos suíços, né, que são muito famosos, né. O Davi, é verdade que o relógio suíço nunca atrasa, porque tem uns 3 aí. Vamos lá, seguindo aqui, pessoal. Então tá aí, certo? Concentrações industriais na Europa. E vamos seguindo. Agropecuária, né, nem só de indústria vive a Europa, né, mas também há uma diversidade muito grande de solos férteis ali, tá bom? Inclusive, muito desses produtos, né, muito do que eles plantam ali, vai sendo, né, produtos para o destaque mundial, né? Então, tipo, o centeio e a cevada, que é utilizado na cerveja e assim por diante. A batata, né? Inclusive, tem aqui essa batatinha que a gente consome, né, na hora do almoço, aquela batata salgada, ela é chamada de batata inglesa. É a famosa batatinha, né, que a gente dá aqueles cortezinhos na, né, nela, faz os palitinhos para fritar, então é chamada de batata inglesa, aquela batata ali. E os climas, né, que são aquele clima mediterrâneo, ele favorece a, a plantação, né, o cultivo de oliveiras, né, e de videiras, né, as oliveiras para o azeite, né, que a gente tanto usa também na nossa alimentação, e as videiras para os vinhos, né, os vinhos, né, europeus, vinho português principalmente, são vinhos de grande valor, vinhos muito caros, né, por conta da situação climática lá da Europa, tudo mais. Então eles dizem que a uva é diferente, que o período de maturação é diferente, os vinhos vão para aqueles barris de carvalho, né, passam ali aquele tempo, é isso? Então, ó, seguindo, a pecuária também, né, uma pecuária intensiva. E engraçado lá é o seguinte, é que a carne, né, eles compram carne aqui do Brasil também, logicamente, né, a Europa compra muita carne aqui do Brasil, mas, assim, a pecuária de lá, né, embora tenha um rebanho muito numeroso, eles continuam nesse processo de exportação. Opa, passei demais. Né, rebanhos de suínos, de ovinos, né, a política agrícola comum, né, que é a forma como eles protegem, né, da concorrência externa. E o governo lá é o seguinte, interessante é que lá é o seguinte, enquanto aqui nós vemos que muitos governantes, muitas vezes, eles tentam prejudicar o agricultor, o pecuarista, lá eles ajudam. Então o governo ele compra uma parte, ele financia uma parte da pecuária lá na Europa. É o lugar, né, velho, de viver. Se tu olhar direitinho, né, a gente diz, rapaz, o que foi que eu fiz na vida passada para vir para aqui pro Brasil, né? Mas tudo bem. Vamos lá, ó. Então, agricultura e pecuária na Europa, tá aí um mapa, né, ilustrativo, essa parte vermelha todinha, né, agricultura e pecuária comercial mecanizada, né? Lá ninguém vai ordenhar a vaca, né? Lá eles colocam as vacas lá tudo no lugar, então já tem uma máquina que extrai o leite da vaca, aquela coisa toda. Né? Isso aí deve ser coisa das fazendas de Igor, né? Na verdade, né? Igor, que é o veterinário aí do grupo, deve saber muito bem como é que essas coisas funcionam, tá certo? Pesca e extração mineral, né? A pesca ela vai se dar mais, né, ali na parte norte, né? Na parte norte da Europa, né? Destaca aí o bacalhau, o salmão, o atum, a famosa sardinha, né? Que gosta com macaxeira, né? Os crustáceos, os moluscos. Então, a sardinha é prato de pobre. Você fala, cara, tá comendo comida europeia. Tu pode até dizer assim mais tarde. Hoje eu vou comer um peixe europeu. Entendeu como é? Aí o pessoal, eita, poxa, tá bombando. Isso aí, no mínimo, é o pessoal que tirou aí a sorte grande para estar comendo peixe da Europa. Qual é o peixe que tu vai comer da Europa? Sardinha. Entendeu? Não deixa de ser peixe europeu. Cadê Patrick, que não tá na aula? Só tá a câmera ligada lá. Patrick não se encontra. Luiz Felipe e Raíssa estão quase nos braços de Morfeu. Pronto, vamos lá? Os recursos minerais, né, principalmente petróleo, carvão, ferro. O carvão e o ferro, né, gente, vão ter uma importância muito grande aí para a Europa, que é o que vai impulsionar a Revolução Industrial.
E o petróleo que é explorado pela Rússia, Grã-Bretanha, Noruega, tá certo? Seguindo. Deixa eu passar aqui, senão a gente vai. Tem umas coisinhas aqui para mostrar ainda a vocês sobre a pesca, extração mineral. Deixa eu passar esse mapa aqui. Já me deram aviso de 10 minutos aí. Gente, turismo, vamos lá. A parte que eu mais gosto. O grande fluxo de turistas, né, na Europa. A pandemia não tem permitido, mas em breve tudo está voltando ao normal, né? Notícias são boas, graças a Deus a gente está recebendo muita notícia boa. Ah, professor, só vejo notícia ruim. Aí a escolha é tua, velho. Eu mesmo não vejo as ruins, não. Só vou buscar as boas para continuar pensando positivo para as coisas irem melhorando, tá certo? Então, o turismo religioso era muito forte ali na Europa. É, eu diria que talvez seja a principal atividade turística da Europa, seja o turismo religioso, tá certo? Sim, deixa eu só botar aqui uma coisa de entrar nessa parte. Muito tradicional aqui, gente, esses espaços aqui, certo? Santiago de Compostela e Fátima. O Santuário de Fátima em Portugal, ele foi construído após as aparições, né, de acordo com a tradição católica, as aparições de Nossa Senhora de Fátima aos pastorzinhos, né, três pastorzinhos lá na região ali em Portugal, né? Então se chama Nossa Senhora de Fátima justamente porque ela apareceu lá na região de Fátima. E Santiago de Compostela é uma caminhada de vários dias. Então, chama-se os Peregrinos de Santiago de Compostela. Então, você faz a pé todo o percurso. Então, são vários dias de caminhada, tá certo? Depois eu mando para vocês os links, é bem interessante. E aí, vamos comparar transportes na Europa, bem parecido com nós aqui do Brasil, viu, gente? Ferrovias, cara, ferrovia é inovação, ferrovia aliás, desenvolvimento, é riqueza. Infelizmente, o Brasil ainda não acordou para isso aí, tá certo? E as rodovias da Europa, né, que são consideradas mais modernas, inclusive, existe na Europa umas rodovias chamadas de Autobahn. O que é Autobahn? A Autobahn era um tipo de rodovia que não tem velocidade máxima. Então, você pode pisar à vontade, tá bom? Ah, professor, se meu carro der 140, meu filho pode dar 180, não tem problema, não leva multa. São rodovias de trânsito rápido, inclusive, tá certo? Ah, mas dá muito acidente, dá não, velho, que a gente tá na Europa. Esqueceu? Então, assim, não é querendo ser. Não, não é xenofobia, tá certo? Mas a gente sabe que os graus de ética aí, né, são bem diferentes. E, cara, o que se destaca muito na Europa é esse aqui, olha, o Eurotúnel. O que é o Eurotúnel? A gente sabe que a Inglaterra, ela é uma ilha. Então, a forma mais rápida... Lembra que eu falava ontem, né, que as pessoas moram num país e vão trabalhar em outro? Aí a galera que trabalha na Inglaterra faz como? Vai de barco? Não, vai pelo Eurotúnel. Foi um túnel que foi construído por baixo do Canal da Mancha. Então, ele é um túnel subaquático, na verdade. Tá certo? A foto dele aí, ó. Tu pega um metrô lá na França, passa por debaixo do Canal da Mancha, já sai na Inglaterra. Vê que inovação. Aqui no Brasil isso demoraria no mínimo 80 anos para ser construído, tinha sido paralisado umas 50 vezes, os governantes teriam desviado dinheiro mais 50, a obra que inicialmente teria um orçamento, no final seria feita 10 vezes mais cara, e quando passasse 3 trem, ela começava a ter infiltração, né? Mas a gente está na Europa, diferente, né? Bem diferente aí as coisas. Canais, né? Canais muito conhecidos também, né? O transporte hidroviário ele é muito famoso também. Isso aí, embora pareça não é o Canal do Panamá, ele é bem menor que o Canal do Panamá, na verdade, tá certo? E para a gente já ir fechando aqui, né? A população, né, em grande maioria, né, ali na Europa Oriental, origens eslavas e muçulmanas. As principais línguas faladas, né? O russo, entre outras línguas, né? Que a gente não vai aqui destacar. O catolicismo, religião predominante na Polônia, inclusive um dos ex-papas era polonês, né? O famoso, né, que o Papa mais santo, o Papa que teve o nome mais bonito, né, o Papa João Paulo II, ele era polonês, tá certo? Então, é, não tem nenhum santo chamado Pauíque Monteiro, não tem nenhum santo chamado Igor Gabriel, né, mas tem São João Paulo, né, que coisa aí, tá vendo? E também o cristianismo ortodoxo, né, que é muito forte ali na região, tá ok? Protestantismo, predominando na Estônia e na Letônia, e o islamismo em algumas regiões da Bósnia, né, Albânia, Azerbaijão, assim por diante. Economia desses países, né? Então, existem alguns, né, são países de tradição mais socialista, né? Mas aí alguns já
aliás, esses países já se transitaram para a economia de mercado, são países industrializados e com essas transições para o capitalismo, né, vai ter aí problemas como desigualdade social, como todo sistema capitalista tem que ter, né, senão não se torna capitalista. E é isso, gente. Né? Basicamente foi essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham, assim, aproveitado. Né? Deixa eu dar um stop aqui. Foi uma aula mais, como eu falei para vocês, né, a título de curiosidade, na verdade, né, nós conhecemos um pouco da diversidade cultural, da diversidade econômica da Europa, que foi o continente que nós estudamos. A partir da próxima semana a gente já entra em assuntos novos, tá bom? Naquela questão que eu já falei para vocês, né? Muitas vezes os assuntos não vão ser sequenciados, devido a gente estar selecionando aí o que fica mais fácil para vocês compreenderem, tá bom? Então foi mais uma aula a título de curiosidade mesmo, para a gente aprender um pouquinho sobre a Europa, né? Sobre a formação, né, europeia, tá certo? Gente, alguma pergunta, algo a adicionar? Tudo certinho. Pronto. Então, agradecer, né, a atenção de vocês. Nós nos vemos sexta, para a gente fechar o assunto do nazismo. Tá certo? Falta a gente ainda fechar aqui no assunto. Na sexta a gente faz o fechamento. Espero que vocês estejam, assim, se adaptando melhor, né, a essa nova rotina. E, assim, logo, logo, né, a gente tem visto aí as notícias. Tudo está ficando mais positivo, né? Pernambuco, ele tem se superado, na verdade, né? Coincidentemente, depois que o Ministério Público resolveu investigar, né, para onde está indo dinheiro da pandemia, os índices começaram a cair em Pernambuco, mas tudo bem. Não estou dizendo que não tinha, nem que tem, não, tá certo? Simplesmente citando aqui para vocês, tá bom? Gente, então, até a próxima aula, tá certo? Continuem em isolamento, do jeito, né, para o quê? E logo, logo a gente tá retornando aí às nossas atividades normais, tá bom? Então,